Vegete, volta com você aqui falando de teologia. Aqui é pastor Silvério Pérez. Nós estamos no programa Ciência e Fé. E você que ligou o seu canal agora, você está no canal 6 ou no 13 da Oi, canal 6 da NET, você está ouvindo o programa Ciência e Fé, onde estamos falando sobre heresias, com o nosso teólogo Cláudio Rosa. Você estava falando sobre os principais aspectos heréticos dentro do cristianismo. Nós temos, por exemplo, a questão da trindade dentro das testemunhas de Jeová. Eles mexem na essência bíblica do cristianismo, que o cristianismo, uma das bases da confissão de fé do cristianismo, seria a trindade, né? Como se dá você que ensina em seu seminário isso? As Testemunhas de Jeová são um grupo ariano. Nós chamamos de grupo ariano porque Ário foi um dos primeiros heresiarcas. Como lá do século I, II, sim, né? como existiram os patriarcas, existiram também os ariarcas. Os heresiarcas, né? Heresiarcas. Vem lá do gnosticismo. Vem do gnosticismo. Que está na moda de novo agora. Você percebe isso nitidamente, né? Aí. E Ário foi o camarada que trouxe a ideia de que Jesus não era Deus, Jesus não tinha a natureza divina. Dentro disso, ele destrói, obviamente, a questão da unidade de Deus e na perspectiva e na expressão de três personalidades distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, ela é uma doutrina que nós devemos entender assim. Nós temos três pessoas distintas dentro de uma unidade divina. E estas pessoas, elas obedecem uma hierarquia. Essa hierarquia dentro da Trindade é em razão da funcionalidade. Ou seja, cada uma das pessoas tem uma função e esta função as coloca em posições diferenciadas. Mas isto absolutamente não quer dizer que nenhuma delas tenha os atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, Jesus, ele tem uma função dentro da Trindade, dentro dos planos eternos de Deus, que são diferentes do Espírito Santo, que ora são diferentes do Pai. Então, estas diferenças trazem uma subordinação, mas não mexem na essência. Nós podemos ver isso ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, quando o apóstolo Paulo vem falando que o homem é a cabeça da mulher, Cristo a cabeça do homem e Deus Pai a cabeça de Cristo. Existe uma hierarquia. Nós podemos ver duas situações bem clássicas na Bíblia mostrando Jesus como Deus. Primeiro, ele aceita a adoração. Nenhum outro ser quando há a expressão ou a atitude do ser humano tentar adorar, sendo da parte de Deus, obviamente, ele não aceita a adoração. Nós vemos isso claramente. Anjos, onde alguns personagens bíblicos tentaram adorar, falaram, não me adore, adore a Deus. Jesus, ele aceita a adoração. A segunda característica que mostra efetivamente Jesus como Deus é perdoar pecados. Por que ele perdoa pecados? Porque Jesus, ele tem o atributo incomunicável de Deus da onipresença e da onisciência. Ou seja, quando um homem ou uma mulher, uma pessoa, um homem, no sentido gênero humano, ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus tem a plena capacidade de conhecer o coração dele e perdoar os pecados. Porque uma pessoa pode até dizer que recebeu a Cristo por conveniência. Uhum. E os homens não têm como aquilatar esse momento, mas Jesus tem. Então, isso é uma característica que mostra Jesus como Deus. As Testemunhas de Jeová anulam isto. Consequentemente, eles não entendem esta questão da Trindade. Um outro problema é a questão em relação à pessoa do Espírito Santo. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Né? Uma energia. Uma energia. E aí nós vemos esta posição também caindo por terra quando o apóstolo Pedro ele fala com Ananias e Safira a respeito do engano que eles levantaram contra a pessoa do Espírito Santo. Você não engana uma força ativa, você não tem como enganar a energia. E ali o apóstolo Pedro diz que eles enganaram, que eles mentiram ao Espírito Santo. Não é? Então isso é uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem desejo, ele pensa, ele age, né? Ele tem sentimentos. Então é uma pessoa. Segundo Coríntios, Paulo também termina dizendo, né, que a comunhão do Pai, a comunhão do Filho e a comunhão do Espírito Santo. São três pessoas. São três pessoas. Então, isso é muito claro. Então, as Testemunhas de Jeová, eles têm esse problema em relação a esta questão, por exemplo. Eles dizem que Jesus Cristo é a primeira criatura de Jeová. Ou seja, Jeová criou Jesus e logo depois Jesus criou as demais coisas.
Tanto é que quando você lê, se você me permite, eu vou ler esse texto bíblico aqui. O texto bíblico em Colossenses capítulo 1, no versículo de número 16, a palavra de Deus diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quando você pega uma tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia produzida pelo corpo governante, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, em Nova York, o texto você vai ler da seguinte maneira: pois nele foram criadas todas as outras coisas. Esse outras, na tradução do Novo Mundo, se você tiver uma tradução do Novo Mundo, você pode conferir o que eu estou dizendo, ele está entre colchetes. E existe uma regra literária, gramatical, de que todo texto que você lê, que está entre colchetes, mesmo não sendo um texto sagrado, ele está mostrando que aquela letra, ou melhor, aquela palavra ou aquele texto, ele não faz parte do original. Ou seja, você vai ler na tradução do Novo Mundo, então isso, pois nele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as outras coisas, de novo eles repetem. No original você não encontra. Então a melhor forma de você discutir com o Testemunho de Jeová, discutir no bom sentido, embate de ideias, é você ter um Novo Testamento no grego com transliteração para o português. E aí eles vão ter um grande problema. A palavra, mais uma lembrança aqui, a palavra proskinel no grego, ela vem trazendo a ideia de adoração. Adoração. Quando você lê aqui em Hebreus, Hebreus no capítulo de número 1, no versículo de número 6, nós lemos assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Nas traduções do Novo Mundo, eles colocam assim, todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Mas no original está proskinel. Só que as Testemunhas de Jeová eles fazem o seguinte: todas as vezes que eles pegam o original no grego e que aparece a palavra proskinel, eles traduzem para adorar. Mas quando se relaciona a Jesus, eles colocam prestar homenagem. É impressionante a maldade e a intencionalidade de diminuir a pessoa de Cristo. E esse é um problema, já no primeiro século nós tínhamos os gnósticos, né? Que são os pais aí. Sim, aí vem Diário, e como nós falamos dos gnósticos e tal. Que às vezes eles tinham uma grande dificuldade em entender Jesus como 100% Deus, 100% homem, né? Ou ele tinha uma aparência docética, ou não podia ser homem. E somente a gnose, só quem tivesse o conhecimento poderia conhecer isso. As cartas de João já combatia isso. Interessante que João fala na sua primeira carta que quem tem a unção conhece a verdade. Conhece a verdade. A unção vos ensina. Né? João fala, e a unção vos ensina e confirma ao seu Espírito Santo a verdade. Quer dizer, a dependência nossa da graça, aí, o Cláudio, é uma dependência muito forte, porque mesmo para nós lermos a Bíblia e entendermos ela, a profundidade dela, nós temos que ter a dependência do Espírito Santo. Claro. O Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo nos levando. Romanos 9, né? Gemendo em nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque o Espírito da vida está em nós, quer dizer, até para entender a Bíblia, o sujeito ele precisa ter uma comunhão muito íntima com o Espírito Santo. Porque a mente de Deus ela é inescrutável. Deus não é um ser que nós podemos pegar como um objeto e estarmos manipulando e vendo a sua totalidade. Eu me arrisco a dizer que nem, e com toda certeza, que nem toda a eternidade será suficiente para nós conhecermos o intelecto de Deus, a mente de Deus. Porque se nós imaginarmos, conjecturarmos que a eternidade seria suficiente para nós conhecermos toda a essência de Deus, todo o caráter e pensamento de Deus, ele deixaria de ser Deus. Isso eu estou falando da eternidade. Então, Deus hoje, ele é suficiente em si. Sim. Ele não precisava criar nada. Ele poderia subsistir num âmbito atemporal, sim, entre só ele, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele abre para o tempo eterno, ou para os anjos, ou para a eternidade, ou para o tempo nosso, passado, presente e futuro, ele abre.
Quer dizer, ele não havia nem necessidade disso. Agora, você imagina, ele já era totalmente, a substância dele já estava totalmente completa, nunca foi incompleto. Uhum. Ele existe em si. Ele é. Ele é. Não existe, ele Agora, é. Né? a questão linda do Evangelho, ela está exatamente aí. Quando você diz isso, é que nós nos deparamos com um Deus transcendental. Um Deus que está fora do sistema e que não depende de nada aqui. Deus não depende de nada, ele não depende do ser humano, ele não depende de tempo, de espaço, nada. Mas, ao mesmo tempo, o amor dele se expressa em um Deus imanente, ou seja, um Deus pessoal. Por isso que quando nós lemos em Hebreus capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele morre em razão da paixão, ou seja, ele é feito um pouco menor que os anjos em razão da paixão. Por quê? Porque Jesus precisava derramar o seu sangue, um sangue perfeito. Esse é o grande diferencial. Por isso João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus precisaria ser derramado. Jesus não poderia morrer enforcado. Jesus não poderia morrer afogado. Não é? A Bíblia diz que o sangue teria que ser derramado. A expressão o sangue é o preço que foi pago. Porém, quando nós continuamos lendo Hebreus 2, no versículos 17 e 18, a Bíblia vem nos trazendo que ele, Jesus, passa então por todas as augúrias humanas. Jesus ele passou por situações onde ele teve fome, onde ele teve sede, sono, angústias, tristezas, ele ficou feliz. Isto faz com que nós também tenhamos um relacionamento com um Deus imanente. Então, ao mesmo tempo que Deus é transcendental, ele está longe, ele está fora, Deus é imanente, ele é pessoal. Então, quando você chora, quando você tem fome, quando você tem sede, quando você tem angústias, Deus sabe exatamente aquilo que você está sentindo. Quem consegue desenvolver essa ideia de Deus é só o cristianismo, né? Só o cristianismo, ele ser exatamente. Imanente e ser pessoal. Porque geralmente, ou ele é imanente, tipo o Deus de Spinoza, né? Sim. Do filósofo Spinoza, que está na natureza, dos panteístas também. Geralmente ele é imanente, mas não é pessoal. O nosso é imanente, quer dizer, ele está em todos os lugares e tem consciência de todos mas os lugares. Mas não é panteísmo. Mas não é panteísmo. Não é panteísmo. Mas é pessoal. Mas é pessoal. É racional. É o relacionamento com Deus que inteligível. Sim. É totalmente essa é a grande lógico. Maravilha do Evangelho. E que tem a sua sentimentalidade. Sentimentalidade, exatamente. O Espírito Santo, por exemplo, ele tem a sua sentimentalidade. É uma coisa fantástica. E numa capacidade até maior que a nossa, porque quando, bem citado por você, nós estamos orando. Nós seres humanos, não temos a capacidade de passar como que uma pá por dentro do nosso coração para tirar todas as angústias e expressões que precisamos e que deveríamos ter a capacidade de colocar de forma bem clara diante de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Por isso diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O momento da oração, quando você está orando a Deus, o Espírito Santo tem essa capacidade de tirar do seu coração, do meu coração, angústias que nem mesmo nós podemos tirar. Nem mesmo nós podemos. E é impressionante como que as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas não passam a afirmar uma verdade aleatoriamente ou dogmaticamente só, ou ignorantemente. Ela tem uma certeza que nasce dentro dela, ela mesmo antes de ler a Bíblia, de que ela teve um contato sobrenatural com a pessoa do Espírito Santo e ela creu em Jesus como Salvador. É verdade. Ninguém precisou de me ensinar isso. Eu tive um encontro com Cristo dentro do banheiro tomando banho. Estava ali e tive essa conversão sobrenatural. Então a pessoa, quando ela tem esse encontro com Cristo, esse encontro sobrenatural, você deve entender que isso não é uma religião, né? A religião é algo que nós fazemos para religar a Deus. Sim, é uma opção humana. Uma opção humana. E a verdade é algo que Deus fez para nós. Então nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de verdade. E a verdade, ela é com a experiência, né? Não adianta eu falar para a pessoa que isso aqui é a palavra de Deus, tal. Se ela não tiver experiência dentro dela, da revelação bíblica dentro dela. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Poxa. Tá vendo? Foi bom, né? Muito bom. O bom. pessoal da produção ali falou assim, nem viram passar. Quando a entrevista é boa, ela acaba rápido. Então, eu gostaria de dizer para você que nos ouviu hoje aqui, que não se trata de ataque, a gente está fazendo uma análise teológica aqui,
e que Jesus ele não está ligado a nenhuma religião. Jesus é a verdade, é o verbo da vida, é o Senhor de todos. Se você o receber agora, você está convidado a estar conosco aqui na Batista Getsemane ou outra igreja evangélica que você escolher. Mas por quê? Porque estamos crendo e tentando andar em cima dessa palavra. Mas o importante é que você tenha Jesus no seu coração. O teólogo Cláudio Rosa vai fazer uma oração por você e nós vamos terminar o Ciência e Fé. E fique até o próximo Ciência e Fé. Mande o seu e-mail, vai estar passando aí embaixo. Se você discorda de mim, quiser me dar umas broncas, pode dar lá que eu vou te responder com todo carinho. Amém. Ora por nós. Vamos orar. Eu quero, antes da oração, deixar aqui fazer um convite. Você tem... fazer um convite. Para a Missão Cabral. Nós estamos ali à frente da Missão Cabral, né, pela bondade de Deus, misericórdia de Deus. Missão Cabral, ela fica no bairro Cabral, em Contagem, em frente ao shopping de Contagem, shopping novo que foi construído ali. O endereço é Alameda dos Sabiás, número 125. Temos cultos ali, o culto das mulheres às terças-feiras, culto da família na quarta, culto da vitória na quinta-feira, libertação na sexta, mocidade no sábado. Domingo nós temos escola bíblica, uma escola bíblica para as crianças, algo assim, com muita excelência, essa escola bíblica para as crianças. E o culto pastoral, né? Acontece às 10 da manhã e o culto evangelístico às 18 horas. Você é meu convidado a estar lá conosco para nós estarmos honrando e glorificando a Igreja Deus. Batista Getsemane, no bairro Cabral. No bairro Cabral, Missão Cabral. Quero ir lá também, um dia eu vou lá. Eu estou te esperando lá, é um convite também. Então a TV Jet fica aqui, o teólogo e pastor Cláudio Rosa vai orar. Fique com Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Amém. Nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que o Senhor preparou Aleluia. a nós. Queremos crer, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tem nos conduzido e que o Senhor alcance a vida de cada um dos telespectadores que nos assistem agora. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa agora estar indo à casa de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que todos que entrem às casas possam sentir o bom perfume de Cristo. Que a bênção do Senhor Deus, a graça, a misericórdia e o amor de Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Continue com a TV Jet, o canal da palavra. Tem muitos outros programas para você. Tchau.